É natural querer um cachorro, um gato ou até um peixe de estimação. Mas querer domesticar uma orca e fazer massagem nela, ou achar legal ser abraçado por sua python de estimação, pode acabar sendo fatal. Serão esses ataques de animais a seus treinadores que você irá assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é treinadores que foram atacados por seus animais de estimação. Durante uma apresentação em um circo na Rússia, em maio de 2019, um incidente trágico aconteceu quando um treinador de cobras foi atacado por uma serpente enquanto realizava um show. O homem estava mostrando suas habilidades com uma cobra, descrita como uma python ou uma jiboia, que estava enrolada ao redor de seu pescoço. De repente, ele caiu de joelhos e logo depois foi ao chão. Inicialmente, a plateia pensou que fosse parte do espetáculo, mas logo perceberam que algo estava errado. O homem começou a gesticular com a mão, aparentemente pedindo ajuda, mas suas forças começaram a desaparecer rapidamente. A equipe do circo correu para tentar ajudar, mas a cobra estava envolvida em torno de seu corpo, dificultando a ação. Quando finalmente conseguiram afastar o animal, o homem estava imóvel no chão e sua condição parecia grave. A plateia estava em choque e não sabia o que fazer. A mídia local em Dagestão, uma república localizada no sul da Rússia, onde o circo estava, inicialmente informou que o treinador havia falecido, mas a polícia russa negou saber de qualquer morte no incidente, o que deixou a situação incerta. Eles disseram acreditar que o homem tenha recebido ajuda a tempo e tenha sobrevivido. Não saber se o treinador sobreviveu ao ataque dá arrepios. A identidade e o destino do treinador ficaram envoltos em mistério, enquanto as autoridades tentavam esclarecer o ocorrido. Um vídeo compartilhado no Reddit chamou a atenção ao mostrar um cavalo atacando seu treinador. O contexto não foi explicado, mas a cena foi bastante clara. O cavalo estava muito agressivo e em cima do homem, aparentemente mordendo. O ataque durou quase 1 minuto e foi capturado por uma câmera de segurança. O cavalo começou a jogar o treinador de um lado para o outro com a boca, arrastando-o pelo braço. Embora o jovem de camiseta preta e um cachorro tentassem ajudar, o cavalo estava tão agressivo que eles não conseguiram se aproximar o suficiente para ajudar de maneira eficaz. Felizmente, o jovem de camiseta preta conseguiu voltar ao local com algo em mãos, e ao atirar, o cavalo se afastou, libertando o treinador. A cena deixou claro como a situação ficou tensa rapidamente, mas felizmente terminou de forma mais segura, com o treinador sendo libertado do ataque do cavalo. Esse incidente aconteceu em 2021 e no Reddit um usuário comentou: "Eu criei pelo menos 50 cavalos. Minha família tinha um Haras. Esse é com certeza o vídeo de cavalo mais louco que eu já vi." Ou seja, talvez isso não seja tão comum. Durante uma festa infantil no mês de agosto de 2021, em West Valley City, Utah, uma situação assustadora aconteceu diante dos olhos de várias crianças. Elas estavam no Scales and Tails, um centro de répteis, onde assistiam a uma apresentação com répteis, incluindo um jacaré de 2,40 metros, conhecido como Darth Gator. Enquanto o tratador interagia com o jacaré, o inesperado aconteceu. O animal mordeu sua mão e puxou-o para dentro da água. A cena foi absolutamente chocante. As crianças estavam perto do vidro, assistindo de perto, e demorou quase 1 minuto para que elas fossem retiradas do local, ainda impactadas com o que viram. A situação se tornou ainda mais tensa quando Donnie Wiseman, um convidado da festa, viu o que estava acontecendo e rapidamente se jogou na jaula para tentar ajudar. Donnie conseguiu segurar o jacaré e afastá-lo, permitindo que o tratador se libertasse da mordida. Enquanto isso, as crianças estavam em pânico, muitas delas testemunhando um momento aterrador de perto. A cena do resgate foi registrada pela esposa de Donnie, Teresa Wiseman, e mostrou o quanto o tratador estava em perigo. Felizmente, com a ajuda de Donnie e de outros voluntários, o tratador foi resgatado e levado a cuidados médicos imediatamente. Uma coisa nesse caso é esquisita. Todo mundo demorou a tirar as crianças do vidro e as deixaram assistir uma cena de filme de terror. Além disso, a esposa de Donnie resolveu filmar tudo, mesmo que seu marido estivesse em perigo fatal. Que prioridades esquisitas. Roar
É considerado o filme mais perigoso já feito, e a produção realmente provou que a realidade superou qualquer ficção. Lançado em 1981, o filme conta a história de um homem que vive com animais selvagens na África. Mas tudo sai do controle quando sua família o visita. No entanto, o que aconteceu nos bastidores foi ainda mais assustador do que o que vimos nas telas. Durante as gravações, 70 membros da equipe e do elenco ficaram feridos, e as cenas de ataques de animais não eram apenas ficção. A produção começou em outubro de 1976, e a ideia do diretor Noel Marshall era filmar com um elenco de animais selvagens. Ele trouxe para o set 132 leões, tigres, onças pintadas, leopardos e até um elefante de 4.500 quilos. O diretor decidiu criar um verdadeiro zoológico dentro do set, e a vida dos atores e da equipe virou um pesadelo. Eles não estavam apenas lidando com os perigos dos animais, mas também com a completa falta de segurança no local. Noel Marshall, que fez da produção um projeto familiar, escalou sua esposa, Tippi Hedren, e sua filha, Melanie Griffith, para o filme. Ninguém escapou sem ferimentos. Melanie foi atacada por um leão e precisou de cirurgia plástica no rosto após a agressão. A própria Tippi Hedren foi mordida por um leão, teve uma perna quebrada e quase perdeu a perna devido à gangrena. Noel Marshall também foi gravemente ferido, com inúmeras mordidas e até gangrena, resultando em uma internação de 6 meses. As filmagens eram tão caóticas que os próprios membros do elenco temiam pela própria vida. Em um dos casos mais chocantes, John Marshall, filho de Noel, foi mordido por um leão na cabeça e ficou preso por 25 minutos até que a equipe conseguisse libertá-lo. Ele teve que receber 56 pontos para fechar o ferimento, mas mesmo assim, voltou ao set 2 dias depois para continuar as filmagens. Não foi apenas o elenco que sofreu. O set também foi destruído por incêndios e inundações, causando ainda mais atrasos e ferindo até os animais. Em uma das enchentes, vários leões escaparam e a polícia precisou atirar em 3 deles para garantir a segurança da área. Com todos esses problemas, a gravação do filme, que deveria durar apenas 6 meses, levou mais de 5 anos para ser concluído. E o pior de tudo, apesar de tantos ferimentos e acidentes, o filme não foi lançado nos Estados Unidos até 2015. Quando finalmente foi exibido, ele veio com um slogan irônico: nenhum animal foi ferido durante as filmagens. 70 membros do elenco e da equipe foram. A morte de Dan Brandon, de 31 anos, em agosto de 2017, causou grande comoção, especialmente pelo trágico e raro envolvimento de um animal exótico em sua morte. Ele foi encontrado sem vida em seu quarto, asfixiado por sua própria cobra de estimação, uma piton africana chamada Tiny, que media 2,40 metros. A investigação revelou que a compressão feita pelo animal provavelmente causou asfixia. Embora a cobra não tenha demonstrado agressividade, o legista afirmou que o animal provavelmente se enrolou ao redor de Dan de maneira afetuosa, mas de alguma forma a interação acabou resultando na asfixia do dono. Dan vivia na Inglaterra e era um amante de animais exóticos, mantendo uma coleção que incluía cobras e até 12 tarântulas. Sua mãe, Babs Brandon, foi quem o encontrou no quarto após ouvir um barulho vindo de lá. Ao entrar no ambiente, ela encontrou o filho caído no chão, com Tiny desaparecida. A investigação concluiu que a cobra foi responsável pela morte, mas sem intenção de atacar. Foi um acidente trágico durante uma interação que deveria ser pacífica. Babs revelou que, embora Tiny tivesse mostrado momentos de agressividade, Dan tinha uma relação muito próxima com seus animais. Ele sabia como lidar com eles, sendo um proprietário responsável, mesmo com as precauções. O que parecia uma interação rotineira com seu animal de estimação se transformou em uma tragédia inesperada. Em um trágico incidente ocorrido em 2024, a domadora de ursos Aliona Maslianova, de 50 anos, foi brutalmente atacada por um dos ursos que ela mantinha em sua casa na Rússia. Aliona, que era uma domadora profissional de ursos, foi atacada enquanto alimentava o animal. O ataque aconteceu na presença de seu filho, Alexander, de 17 anos, que presenciou o ataque e conseguiu escapar para pedir ajuda. Após o ataque, a polícia foi chamada, mas demorou para acessar
para o local, pois o urso estava rondando o corpo de Aliona. A situação ficou ainda mais tensa quando os oficiais precisaram recorrer a atiradores para neutralizar o urso, que não tentou fugir. O segundo urso que estava na casa foi tranquilizado sem apresentar risco. O comitê investigativo russo afirmou que Aliona morreu no local devido aos ferimentos causados pelo ataque. Aliona fazia parte de uma tradicional família de domadores de ursos e se apresentava ao lado de seu marido. O marido chegou ao local após a tragédia e, desesperado, foi impedido de entrar pela polícia. Em lágrimas, ele questionava por que sua esposa havia se aproximado do urso na sua ausência. O incidente gerou grande repercussão, especialmente por se tratar de uma tragédia envolvendo um animal selvagem que ela mantinha sob seus cuidados desde 2015. Tilikum, a orca mais famosa do SeaWorld, foi marcada por uma série de incidentes trágicos ao longo de sua vida. Capturado em 1983, com apenas 2 anos, Tilikum era ainda muito jovem e inexperiente quando foi levado do seu habitat natural para viver em cativeiro. Sua trajetória trágica começou logo após sua captura, quando em 1991, durante seu tempo no Sealand of the Pacific, Tilikum esteve envolvido em um incidente que resultou na morte da treinadora Kelty Byrne. Kelty, que caiu na piscina dos animais, foi levada para o fundo da água por Tilikum e outras orcas. Esse evento foi o primeiro incidente fatal envolvendo orcas em cativeiro e gerou muitas discussões sobre os riscos de manter esses animais selvagens em parques temáticos. Após ser transferido para o SeaWorld Orlando em 1992, Tilikum se tornou uma grande atração, mas os incidentes envolvendo ele não pararam. Em 1999, Daniel Dukes entrou no SeaWorld depois do fechamento e foi encontrado morto no tanque de Tilikum no dia seguinte. As circunstâncias de sua morte nunca ficaram completamente claras, mas isso levantou mais questões sobre o tratamento e segurança envolvendo orcas em cativeiro. O incidente mais chocante aconteceu em 2010, quando Tilikum esteve envolvido na morte da treinadora Dawn Brunshaw. Durante uma apresentação, Dawn estava fazendo sua rotina de massagem pós-show em Tilikum, quando a orca, em um momento de comportamento imprevisível, puxou Dawn para a água, agarrando-a pelo cabelo. Embora o ex-treinador de Tilikum tenha tentado justificar o comportamento da orca, dizendo que Dawn não estava observando seu próprio rabo de cavalo, o ato levou à morte da treinadora. Aquela famosa passada de pano. Após esses trágicos eventos, a saúde de Tilikum começou a se deteriorar. Em 2016, foi anunciado que ele estava com uma infecção bacteriana nos pulmões. Tilikum faleceu em 2017, aos 35 anos, em cativeiro no SeaWorld Orlando. Esses incidentes levaram a mudanças na forma como os parques de diversão lidam com esses animais e causaram um movimento crescente contra a prática de manter orcas em cativeiro, especialmente após a repercussão do documentário Blackfish. Durante uma apresentação de circo ao vivo no Egito, Islam Shahin, um treinador de 35 anos, foi brutalmente atacado por um leão. Isso aconteceu em dezembro de 2016. No momento do ataque, Islam estava comandando os animais no palco, usando um bastão para guiá-los. Mas, de repente, um leão que fazia parte de um novo grupo vindo da África do Sul atacou o treinador de forma inesperada e agressiva. O vídeo que registrou o ataque mostrou o leão lançando-se contra Islam, enquanto o restante da equipe tentava desesperadamente afastá-lo usando bastões. A música da apresentação parou de tocar e, em vez disso, só era possível ouvir os gritos da vítima. De acordo com o porta-voz do circo, Mohamed Mustafa, o comportamento errático do leão foi atribuído ao fato de ele estar no período de acasalamento, o que pode ter causado um aumento de agressividade. Apesar das tentativas de resgate, Islam foi levado rapidamente ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu logo depois. Com 10 anos de experiência, Islam era muito respeitado por seu trabalho com os animais. A morte dele causou grande comoção e o leão envolvido foi removido de futuras apresentações. Uma investigação foi aberta para entender o que levou ao ataque e para melhorar a segurança nas apresentações de circo.
Em 2019, uma mulher de 36 anos, chamada Laura Hurst, foi encontrada morta em uma casa em Oxford, Indiana. A casa pertencia ao xerife local Don Manson, que morava ao lado e mantinha uma grande coleção de cobras no local. Laura, conhecida por sua paixão por serpentes, tinha aproximadamente 20 cobras em sua posse pessoal e visitava regularmente a casa, onde estavam 140 cobras. Na noite da tragédia, Don encontrou Laura caída no chão com uma python de 2 metros e 44 centímetros enrolada ao redor de seu pescoço. Embora a cobra tenha sido removida rapidamente, os paramédicos não conseguiram reanimar a vítima. A causa da morte foi estrangulamento pela cobra, com confirmação após o laudo da autópsia. Em Newark, Delaware, aconteceu um dos casos mais estranhos e assustadores envolvendo animais de estimação. Em 2002, Ronald Huff, de 42 anos, foi encontrado morto em sua casa após ser atacado por seus 7 lagartos monitores do Nilo, que ele criava como pets. Esses lagartos, conhecidos por seu tamanho e comportamento agressivo, estavam se alimentando de seu corpo quando a polícia chegou ao local. Tudo começou quando Ronald não apareceu para o trabalho, e os policiais foram até sua casa para verificar o que estava acontecendo. Ao entrarem no imóvel, eles se depararam com uma cena chocante. Os lagartos estavam cobertos de sangue e se mostraram agressivos ao ver os oficiais. Os animais, conhecidos por serem territoriais, estavam mostrando seus dentes e emitindo sons ameaçadores, como é comum quando se sentem ameaçados. O mistério em torno da morte de Ronald é grande. Não se sabe se ele foi atacado pelos lagartos enquanto ainda estava vivo ou se faleceu de outra causa e depois foi devorado por eles. Seu corpo estava próximo à porta e um dos lagartos parecia ter mordido seu pescoço e rosto. Vizinhos relataram que um cheiro estranho estava vindo do apartamento, chegando até o banheiro deles. Ronald já havia mostrado a amigos as marcas de mordidas dos lagartos em outras ocasiões, o que indicava que ele tinha sido mordido antes, mas ainda assim deixava os animais circularem livremente pela casa. Após a tragédia, os lagartos foram retirados do local e levados para zoológicos, e alguns, devido ao comportamento agressivo, precisaram ser sacrificados. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falei, tchau.